Obrigado, Jesus, pela tua graça. Obrigado, Deus, pelo teu amor derramado, Pai, nesse dia. Obrigado porque a tua bondade, ela é derramada sobre cada vida que está aqui hoje, Senhor Jesus. Obrigado porque a tua presença é real. Pai, continue nos enchendo do teu Espírito Santo, Pai, sobre as nossas vidas. Encha, nos capacita. Nós queremos abrir o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor Jesus, para receber, Pai, de Ti tudo aquilo que Tu queres para as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, porque Teu amor é real. O Teu amor nos constrange, Senhor Jesus. Muito obrigado, Paizinho. Receba o nosso louvor. Receba, Senhor Jesus, a nossa adoração como um aroma suave ao Teu trono celestial, Senhor. E que Teu Espírito Santo, Pai, cada vez mais, Pai, nessa noite, nos revele daquilo, Pai, que Tu queres para as nossas vidas nos dias de hoje. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, porque somente Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, louvor. Você pode se assentar aí no seu lugar. Amém, meus queridos? Hoje é um dia especial de estarmos na presença e na casa do Pai, daquele que primeiro nos amou. Amém? Se hoje você está aqui, é porque Deus preparou esse momento, esse dia, para que você pudesse estar aqui hoje, para receber daquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Amém? Eu peço que você curve sua cabeça aí, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, que Tu tens feito grandes coisas sobre as nossas vidas. E eu creio, Pai, que hoje Tu vais fazer muito mais ainda sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, que caia toda expectativa humana por terra, em nome de Jesus, e que Teu Espírito Santo, Pai, possa fluir sobre a minha vida, fluir sobre a vida de cada irmão que está aqui, para que seja revelada a Tua palavra sobre a vida de cada um, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, venha falar com cada coração que está aqui hoje. Eu não sei o que cada pessoa veio buscar, mas eu tenho certeza que do jeito que ela saiu daqui hoje, ela não vai sair da mesma, Pai, porque nós queremos o Teu poder do Espírito Santo, ela transforma, ela muda, ela altera a história de cada pessoa. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo. Amém. Amém, meus queridos? Então, hoje, gostaria de compartilhar uma palavra que está no meu coração, falar um pouquinho sobre maturidade. A palavra vem de encontro a como a gente vai alcançar a maturidade na nossa vida pessoal e na nossa vida espiritual. Eu vou ler agora com vocês, se vocês estiverem aí, podem abrir também, mas vai estar aqui junto ao nosso monitor. Vou pedir um minutinho, por gentileza. Se você quiser já abrindo aí, é Efésios 4, 11. Então, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. O fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento de Deus e que chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que nos induzem ao erro. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E 16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Então hoje, como eu falei para vocês anteriormente, quero falar sobre como nós alcançamos a maturidade. E o que é a maturidade? Qual é o conceito de maturidade? Biologicamente, a gente falando, e emocionalmente, nós temos uma idade biológica e emocional iguais. Ou seja, se eu tenho 20 anos, eu vou ter um comportamento de
20 anos. Se eu tenho 3 anos, eu vou ter um comportamento de 3 anos. Se eu tenho uma idade de 80 anos, eu vou ter um comportamento de 80 anos. E só que quando a gente fala sobre a questão também da maturidade espiritual, o que significa sobre a maturidade espiritual? Eu já falei aqui sobre a maturidade biologicamente, né, falando emocionalmente sobre algumas idades. Mas o que é a maturidade espiritual? É o quanto de Cristo nós temos de maturidade desde o tempo que nós nos convertemos. Vocês vão concordar comigo que talvez vocês conhecem algumas pessoas que na fé se converteram há 1 ano, há 6 meses, e elas são muito maduras na fé. Por mais que elas tenham iniciado uma jornada da conversão com pouco tempo. Mas também existem pessoas que estão há muito tempo na igreja, com muitos anos de fé, mas que não têm uma maturidade espiritual igual a um recém-convertido de 3, 6 ou 1 ano. Mas, Maico, eu quero entender um pouquinho sobre isso, sobre a maturidade espiritual, mas como que se a pessoa lá com 3 meses, com 6 meses, 1 ano, ela já está maduro com Deus, por que eu já estou aqui há tanto tempo no ministério, ou já vim de outros ministérios, e eu não estou tendo uma maturidade espiritual para ter o discernimento daquilo que o Espírito Santo tem para falar para mim? É porque muitas das vezes a gente para. A gente não quer crescer. A gente não quer crescer espiritualmente. E aí a gente para, fica estagnado. E quando o apóstolo Paulo, né, que fala em Efésios, ele fala que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, é para que o corpo de Cristo cresça e para que nós venhamos ser maduros na fé, para que a gente venha caminhar com a maturidade dos dons que o Paulo está revelando aqui na carta de Efésios. E também que a gente não venha ser, como está no versículo 14, que não sejamos mais como as crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá. O que significa isso? Que nós não venhamos ser como criança, vim aqui alguém contar uma história para vocês acreditar. Vim aqui o outro com uma modinha e vocês acreditar. É que nós venhamos ser maduros espiritualmente, para que o Espírito Santo possa nos revelar aquilo que realmente Ele quer nos dizer. Quer dizer à igreja. A maturidade, ela te dá acesso. Quanto mais maduro você for, maior serão as pessoas diante das quais você poderá estar. E serão maiores as nossas alianças. E nós estamos vivendo uma geração minimizada. Uma geração que nós olhamos para o mundo muito infantil. Infantilizada. E o que nós, como igreja, estamos fazendo para que a próxima geração venha a ser maduros? O que nós hoje temos feito para reverter a nossa geração que está vindo? Porque vocês vão concordar comigo, porque a cada geração que passa, ela influencia a próxima. Quantas gerações nós vamos ter minimizadas? Hoje, né, eu dou um exemplo antigo meu, que às vezes eu queria 10 coisas, 9 eu não tinha. Eu só tinha uma. Hoje nós temos 9 coisas e quando nós não temos umas, nós se frustramos. Essa é a geração que está vindo. Para vocês terem uma ideia, se nós formos observar realmente o que o mundo está nos mostrando, hoje existem pessoas com 30, 35 anos, 40 anos, pesando 90, 70, 80 quilos, mas com uma maturidade de 12, 10, 15. Mas
eu creio que Deus, Ele vem para ministrar nos nossos corações para que hoje, no dia de hoje, nós possamos sair daqui mais maduros do que nós somos. E eu quero dividir com vocês algumas características de pessoas imaturas, para que nós venhamos refletir sobre aquilo que o Espírito Santo quer nos trabalhar e nos transformar nessa noite. Um outro exemplo que eu passo para vocês é se hoje a gente for em qualquer rede social, olhar lá o fulano, olha lá um homem, né? O que o homem hoje lá faz, com 40, 50 anos, posta uma foto no Instagram, lá na academia, estou lá, estou malhando, tá pago. Tá pago o quê? O homem tem que pagar boleto. O homem ele tem que aprender que a idade que ele tem, que ele já cresceu. Que o homem já cresceu. O homem já cresceu. Isso não é só para os homens, é também para as mulheres. Está passando aqui não? Então, a primeira característica de pessoas imaturas: não assumem responsabilidades por nada, porque tudo é culpa dos outros, menos dele. Ou seja, uma pessoa imatura, ela levanta e dorme culpando alguém, porque a culpa nunca é dela. A culpa foi do meu pai, a culpa foi da minha mãe, a culpa foi do meu pastor que foi, né, me falou uma palavra lá e eu não gostei. Ela nunca assume a responsabilidade, ela sempre está querendo fugir da sua responsabilidade. Essa é uma das características de pessoas imaturas. E se nós formos levarmos lá para o início de Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, nós temos as duas características de pessoas imaturas, que foi Adão e Eva. Quando Eva falou para Adão comer lá do fruto proibido, o que ele deveria ter feito? Eva, sai daqui. Serpente, fica aí. Eu fiz errado. Eu vou me acertar com Deus. Eu assumo a responsabilidade. Eu fui homem, eu pequei, eu errei. Talvez a nossa história teria sido diferente. E isso é uma característica de pessoas imaturas. A gente não assume que o erro é nosso. A gente sempre está querendo achar culpados. Sempre. A segunda característica é que pessoas imaturas, elas precisam se autoafirmar, aparecer, ser elogiados, reconhecidos. Ah, se eu não bater palma, se eu não receber palma. Ah, se o Maico, o Jaque, o Dudu não chama ele lá na frente. Ah, se ele não chama para mim ministrar lá na frente. Pessoas, elas precisam, imaturas, elas precisam ser reconhecidas. Mas quem precisa ser reconhecido na nossa vida é Jesus. É Ele que precisa ser o centro da nossa vida. E para que as pessoas possam ver sobre a nossa face a presença dEle. Terceira característica: possui uma personalidade reativa. Ou seja, aquela pessoa falou mal de mim ali, eu também vou falar mal dela dali. Aquele irmão lá me deve um dinheiro, agora eu vou falar dele também, porque ele está me devendo. Isso é ser pessoas imaturas. É pessoas com decisões e atitudes somente reativas. A pessoa madura, ela quer servir as pessoas. Mas ela acorda e dorme com um pensamento. Qual é esse pensamento? O que o pai está achando do meu desempenho no dia de hoje? O que Cristo está olhando para mim hoje sobre as minhas atitudes? O que Cristo está achando do meu desempenho no dia de hoje? Quarta, são mimados. E tudo que tem que ser feito do jeito deles. Ou seja, o apresentador de slide está aqui. Se para mim está aqui,
Tá, ok. Agora o Jackson veio aqui e tirou. Jackson, por que tirou aqui do meu lugar? Esse é o lugar que eu defini. Já vira uma tempestade. Elas não aceitam que saiam do controle dela. Mas nesses momentos que Jesus fala para nós, é que Deus está testando a gente. Quando nós estamos com atitudes que nos distorcem daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Passadão. Quinta características. São impulsivas. São pessoas que não pensam. Elas agem e depois falam. O que eu fiz? Jesus, tem misericórdia. Meu Deus, o que eu fui fazer? Deus, me perdoa. Elas agem sem pensar ou sem orar para Deus e pedir um direcionamento para Deus se aquilo que ela tem de tomar de decisão está correto ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês essa semana. Eu fui olhar um outro veículo que eu preciso para a família e eu fui impulsivo. Cheguei no momento que eu tomei a decisão e não consultei a Deus. Mas algo veio no meu coração. Porque quando eu falei com o proprietário, eu falei assim, amanhã, que seria hoje, vai estar disponível para mim poder pelo menos andar com o carro? Ele sim, vai estar. Eu estava com a minha esposa e meus filhos no carro, e o Espírito Santo veio sobre o meu coração e falou assim, não é isso que eu quero para ti. Tu nem me consultou? Será que realmente é isso que eu quero para ti? E eu, em pensamento, falei, Deus, eu coloco nas tuas mãos, se for da tua vontade, que assim seja, se não for, me dê um sinal. 15 minutos depois, eu recebi um áudio do proprietário e falou, Maico, eu recebi um sinal de uma outra pessoa que quer o veículo e não vou poder seguir contigo. Eu falei, amém? Assim seja, que seja a vontade do Pai e não a minha. Então, muitas das vezes, nós somos impulsivos em algumas decisões que nós temos que tomar, ou de comprar algo, de adquirir algo, e depois a gente acaba se lascando, porque não era a vontade do Pai para aquele momento. Isso são características de pessoas imaturas. Mas, o que Deus quer para nós é maturidade. Porque só pessoas maduras podem. Agora eu vou dar algumas dicas sobre a questão daquilo que Deus quer, para que a gente nos tornamos pessoas maduras. Ajudar o próximo sem querer nada em troca. Ou seja, hoje a gente vive numa sociedade que se aproxima um do outro por um interesse de alguma coisa. Eu vou dar carona lá para o Felipe, porque o Felipe, ele ministra lá na Salt, quem sabe ele vai me colocar lá na Salt. Eu vou falar com o Eduardo lá, Eduardo talvez vai me conseguir algo lá fora. A sociedade, ela reage assim. Sempre querendo se beneficiar a si mesmo. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos ajudar o próximo sem olhar a quem. Sem uma intenção por trás. Nós temos um coração humilde de reconhecer que no simples ato de nós ajudarmos o próximo, nós vamos sermos abençoados. Nós vamos estar com características de pessoas maduras para o reino de Deus. É isso que Jesus quer sobre as nossas vidas. Que nós venhamos ajudar o próximo, para que nós venhamos ter um coração humilde e que venhamos nos tornar pessoas maduras. Segunda, ajudar os outros a saírem da meninice para a maturidade. Nós precisamos começar a fazer isso, sim ou não? Começar a sair da meninice e ir para a maturidade? Sim ou não?
Então, nós temos um país que precisa de muita ajuda, gente. Nós temos visto isso hoje na sociedade. Nós temos um país politicamente dividido, uma economia que a gente não sabe se vai dar certo ou não. Leis vindo que nos preocupam muito como crentes, lei de aborto, liberação de drogas. E nós, como crentes maduros, nós vamos precisar entrar na sociedade e ajudar a sociedade a ser madura. Mas como? Mostrando o nosso maior exemplo de maturidade. Quem foi? Quem foi? Foi Jesus. Por isso que nós somos chamados de cristão, que significa... O que significa? Que nós somos um pequeno Cristo. Nós precisamos ser uma amostra mini daquele que é todo-poderoso na sociedade. Se nós não formos um mini daquele que é todo-poderoso, que é nosso Jesus, nós não vamos conseguir influenciar a sociedade a sair da meninice que está hoje. Nós não vamos conseguir, meus irmãos. Não vamos conseguir. Terceiro, precisamos ser usados ou usadas por Deus para fazer coisas relevantes. Eu vou dar um exemplo do meu filho lá em casa. Né? Quando ele quer escutar uma música ou escutar o som da bateria, ele faz papá, papá, papá. Eu sei que eu tenho que ir lá, ligar a TV, colocar numa música e ele vai lá com a mãozinha dele, né, fazer os seus gestos. Eu fico feliz por isso. É o jeito de ele estar expressando de que ele quer ouvir a música, ele quer escutar o instrumento tocando, porque é um instrumento que ele gosta de ouvir. Mas imagina, ele tem 1 ano e 3 meses e fala papá, para dizer, se referindo a uma música, a uma bateria. Agora imagine ele, com 10, 15 anos, chegar, pai, eu quero papá, papá, papá. O que esse meu filho com 10, 15 anos está sendo? Infantil. Talvez eu vou dar um petelequinho na orelha dele. Fala direito. Não é papá, é bateria. No reino de Deus é a mesma coisa. Quantas vezes ou quantos anos a gente fica na igreja falando papá, 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 papá e não cresce espiritualmente? Não cresce, não quer ter uma maturidade, não quer ter um relacionamento com Deus? Quantas vezes? Quantas vezes? E aqui eu também quero trazer um exemplo para vocês, que vocês conhecem, de pessoas que fizeram coisas relevantes na Bíblia. Quem conhece a história de Jonas e Filipe? Jonas, praticamente todos, né? Mas Deus falou para Filipe, Filipe, vai para a cidade e converte toda aquela cidade. O que Filipe fez? O que Filipe fez? Ele foi para aquela cidade e converteu toda aquela cidade. O que ele fez? Ele fez algo relevante para Deus. Porque Deus viu que no coração dele, viu que ele era maduro para receber algo relevante de Deus. Agora Jonas é o contrário. Deus diz para Jonas, Jonas, vai até Nínive. Vai lá e converte toda aquela cidade. O que Jonas fez? O que Jonas fez? Fugiu da presença do pai. Jonas, imaturo. Filipe, maduro. Jonas, imaturo. Porque ele não quis ouvir a voz de Deus, ele preferiu fugir. E ser aonde? Ser lançado na boca da baleia. Eu não quero ser lançado na boca da baleia. Eu quero ser como Filipe. Nós precisamos ser como Filipe. Estar num crescimento espiritual com maturidade, para que Deus revele
algo que seja relevante para as nossas vidas, para a gente fazer a diferença no reino. Para que a gente não venha fugir de Deus, ser pessoas imaturas. Algumas outras dicas para nós sermos pessoas com características maduras. Aceita todos, mas não aprova tudo. É proativa e não reativa. A pessoa madura, ela aceita tudo e a todos. Não existe gente ou qualquer pessoa madura, faça acepção. Mas nós não estamos com briga com ninguém, a gente não está com briga, nós crentes não estamos com briga com a esquerda, não estamos com briga com a direita, não estamos com briga com pessoas que são de sexos diferentes, são homoafetivos, são homossexuais. Não, a gente não está com briga com eles. Porém, nós como crentes, nós como cristãos, nós não aceitamos aquilo que vem contrário àquilo que nós acreditamos na Bíblia. A gente aceita as pessoas, mas a gente não precisa aceitar o que elas fazem. João 8 fala, não está aqui referenciando, eu anotei aqui nas minhas anotações, fala sobre a questão da mulher adúltera. Se alguém lembra, né? Mulher adúltera, ela foi para ser apedrejada. Quando ela foi apedrejada, Jesus chegou até aquele local, começou a escrever no chão, né? E as pessoas julgando ela. O que Jesus fez para a mulher adúltera? Ou o que Jesus falou para as pessoas que queriam apedrejar ela? O quê? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem atirou a pedra? Ninguém. Mas Jesus não aceitou o que a mulher adúltera fez. Porque Jesus falou, vai e não peques mais. Então, quando eu falo que a gente não faz acepção de pessoas, a gente não faz realmente como pessoas maduras na fé. A gente não concorda com o ato ou com o pecado que aquela pessoa tem. A gente não está aqui para julgar, a igreja não está para julgar. A igreja está aqui para ajudar a transformar as vidas. E a igreja, a gente está aqui para que as pessoas elas venham como elas estão, mas que não fiquem como elas estão. Elas venham como estão, mas sejam transformadas pelo poder de Jesus. Isso é ser igreja. Isso é nós sermos igreja. Diferente da pessoa que chegar aqui, nós vamos amar, vamos abraçar, vamos entender, vamos auxiliar, vamos dar o suporte, mas também nós não vamos aceitar que ela saia da mesma forma que ela entrou aqui dentro. Porque o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo, ela transforma as vidas. O poder dele transforma. Assim como transformou na minha vida, assim como transformou na vida de cada um hoje que está aqui. Esse é o verdadeiro evangelho. Pessoas maduras são ensináveis. Isso aqui é muito difícil. Muito difícil. Quando eu falo muito difícil, você pode até ensinar. Vou dar um exemplo de uma professora. Você pode até ensinar aos alunos, mas se ele não quiser ser ensinado, ele não vai ter um entendimento, ele não vai conseguir conhecer da matéria talvez que ela vai estar ali lecionando, ministrando. E assim eu digo que é a mesma coisa com a vida de um pastor. O pastor ele está aqui para ensinar as pessoas. E muitas das vezes é as maiores frustrações, às vezes, de alguns pastores. De quando tu ensinar, e às vezes tu ensina a pessoa, ela vai lá e faz tudo ao contrário. Então, quando eu falo que o ensinável ele é difícil, ele é difícil. Aqui, por exemplo, se vocês forem ver no Brasil, quando o filho ou a filha cresce, a primeira coisa que nós pais, às vezes, a gente faz o que é? Vai torcer pro Inter, vai torcer pro Grêmio, vai torcer pro Juventude, vai torcer pro Caxias. O que mais a gente ensina além disso?
O que hoje a gente tem ensinado a mais aos nossos filhos, a essa geração que está vindo? O que nós temos ensinado? Para que a próxima geração, para que a próxima geração, para que a próxima geração seja uma geração madura. Nós precisamos ser ensináveis. Precisamos ser ensinados porque Deus, Ele quer nos ensinar a cada instante. Por isso que nós temos que ter um coração ensinável. Terceiro, ignora as ofensas, sabe quais guerras lutar. Ofensa é, por exemplo, te chamar para um nível baixo. Eu estou no nível cima, estou discutindo com o Dudu, por exemplo. Vou te dar como exemplo. E o Dudu, não, vem aqui embaixo que eu quero discutir contigo, porque eu quero ver se tu é homem, quero ver se tu é mulher, quero ver se tu vem aqui. E a gente se rebaixa, muitas vezes chega a um nível daquela pessoa imatura. E a gente acaba sendo imaturo, igual aquela pessoa. E aqui, quando a gente fala sobre a questão de ofensa, tem uma frase do Billy Graham que fala que nunca lute com um porco. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Não? Nunca lute com um porco, porque vocês dois vão se sujar. Mas quem é que vai gostar dessa briga? Sou eu ou é o porco? É o porco. Porque ele gosta da sujeira, ele gosta da lama. E quando eu estou na briga com um porco na lama, eu vou me tornar o quê? Um porco. Eu vou me tornar um porco. Então, quando o Billy Graham fala sobre isso, a pessoa madura, ela vai para um quarto, dobra o joelho, fala, Senhor, olha, o fulano lá me entristeceu meu coração, ele me falou tal coisa, mas assim, Pai, eu te entrego nas tuas mãos. Te entrego nas tuas mãos porque eu sei que tu pode tocar na vida, no coração daquela pessoa, para mudar, para transformar. Esse é o que Jesus quer que nós tenhamos. Uma maturidade de levar para Ele as ofensas que talvez nós, no dia a dia, nós enfrentamos. Em vez de nós nos igualarmos às pessoas imaturas. Essa é a diferença que nós temos que fazer no reino. A palavra diz em Provérbios 12:16 também que o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Mais uma confirmação de que Deus fala para nós sermos pessoas sábias e maduras. Quarto, faz o dinheiro uma consequência e não um objetivo. A pessoa madura, ela levanta de manhã para fazer o que ela tem que fazer. A pessoa imatura, ela levanta e diz, mãe, eu preciso de dinheiro, mãe, eu preciso de dinheiro, preciso comprar aquilo, Isso é pessoa imatura. O dinheiro é importante? O dinheiro é importante. O dinheiro ele vem? O dinheiro ele vem. Mas que a gente não venha fazer o nosso principal objetivo, o dinheiro. Triste é a pessoa que transformou a vida dela simplesmente em correr atrás. Quem já ouviu falar isso? Eu já vi, uma vez falei com um colega meu, falei, o que está fazendo? Estou correndo atrás. E aí, estou correndo atrás, está difícil, estou correndo atrás. O dinheiro ele vai vir. Ele vai vir porque Deus, Ele supre as nossas necessidades. No momento que a gente tem um relacionamento com o Pai. No momento que a gente coloca as nossas súplicas a Ele. Ele é fiel e justo. E a palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem daqueles que o amam a Deus. Ele vai prover. Ele vai prover. Como eu falei, o dinheiro é importante para muitas coisas que a gente faz aqui, mas que ele não venha a ser o centro da nossa vida. Quinta, pessoa madura respeita o processo. A pessoa madura respeita o processo. O que a imatura faz? Ela quer pular o processo. Ela quer queimar o processo. Um exemplo também da Bíblia que eu trago para vocês
foi sobre Davi. Ele foi um dos que cumpriu o processo na vida dele. Imagina Davi lá no campo, né? Com o rebanho. Pouco chega lá. Davi, vem. Tem alguém que quer falar na casa do seu pai. Davi vai correndo lá para o seu pai. Chega lá, profeta. Quem era o profeta? Samuel. Davi chega, se apresenta. Profeta Samuel. Davi, eu vim aqui hoje para te ungir como rei de Israel. Se ajoelha, ungiu, orou e declarou. Davi, ele foi rei instantaneamente? Sim ou não? Não? Vocês sabem quantos anos depois Davi foi se tornar rei de Israel? 20 anos depois. 20 anos depois. E nós, muitas vezes, o que a gente quer? A gente quer para amanhã. Deus, mas como que tu não me deu isso? A gente está querendo pular a etapa. A gente está querendo pular a etapa. E Deus não vai dar, meus queridos. Porque tudo tem o tempo dele para as nossas vidas. Quando Davi passou 20 anos, ele foi sendo mudado, ele foi sendo transformado, ele foi sendo treinado para assumir o posto do rei de Israel. E mesmo assim, ele quase colocou Israel a perder tudo. Mesmo 20 anos sendo num processo de transformação por Cristo, ele quase colocou tudo a perder. Imagine nós, meus queridos. Imagine nós. Então nós temos que saber cumprir o processo que Deus tem para as nossas vidas. Nós, seres humanos, a gente quer as coisas tudo para ontem. E no dia de hoje, no mundo que nós estamos vivendo, é assim. Mas nós precisamos ser diferente do mundo. Nós precisamos ir contramão ao mundo. Sexto, imita os mais velhos, pessoas maduras e líderes. Quando eu falo sobre essa frase, imita os mais velhos e líderes, o que eu tenho observado, e vocês vão de concordar comigo? A geração, ou muitas das vezes de nós, talvez, a gente vai lá e segue um ator famoso. O que ele tem para te oferecer para a nossa vida? O que ele tem para oferecer para nós? Que seja algo transformador para as nossas vidas. Hoje, se nós entrar em qualquer rede social, talvez de jovens que não estão aqui, vamos lá seguir uma cantora famosa. O que ela tem para transformar a vida daquela jovem? Talvez ela vai ser uma influência daquilo que ela vive hoje. Ter um cabelo bonito, ter uma roupa de marca, ter um celular de última geração. A geração hoje está vivendo assim. Nós temos que seguir pessoas mais velhas, com experiências. Aqui vou dar um exemplo dos nossos avós, quem tem avós ainda. Como é bom falar, né, com o vô, com a avó. É bom falar com o vô, com a avó. Pode chegar lá, talvez um vô na tua avó, dizer, olha, vô, isso está acontecendo comigo. Talvez ele vai começar a contar uma história para você lá do tempo de 1852. Meu filho, eu vi Getúlio Vargas, né, Eduardo? Aconteceu isso, meu filho, tal. Mas aí mas como? Mas ele está me falando isso, mas não tem nada a ver com aquilo que eu falei. Mas vai ter um momento certo que ele vai atingir aquilo que tu colocou para ele. Ele vai te trazer experiências da vida. Isso são características de pessoas maduras. Seguir pessoas mais experientes e líderes, para que se tornem pessoas maduras. Sétimo, pensa nas consequências e não no prazer imediato. Pessoa madura tem domínio próprio, é uma das características. Quem não tem domínio próprio, tem um demônio. O que é isso? Sou consumista.
Não tenho domínio próprio. Eu como demais. Não tenho domínio próprio. Eu faço isso, faço aquilo. Não tenho domínio próprio. Isso não é característica de pessoa madura no reino. Isso é característica de pessoas imaturas. Pessoa madura, quando pensa nas consequências, não um prazer imediato, não troca o esposo ou a esposa por duas de 25 anos. Ela vai com o velho, com a velha que está com diabetes, que está com aquilo, até o fim da vida. Isso é ser pessoas maduras no reino. Isso é ser pessoas maduras. Oitavo, ama a correção. A madura, ela ama a correção. A imatura, ela foge, ela corre. Ela corre tanto da correção dos homens, quanto da correção de Deus. Aqui eu trago também um exemplo, por exemplo, antigamente quando eu ia para a escola, minha mãe era brava, né? Meu irmão está aqui, pode dizer isso. A minha mãe sempre dizia não para mim. Não, porque é isso. Não, tu não vai. Não, porque é isso. E quando a professora chamava a mãe na escola, podia preparar 2 calças lá, porque o bicho ia pegar em casa, né? E o que acontecia? Teu filho, o Mike, está conversando, está atrapalhando. Meu Deus do céu. Ela falava uma vez só comigo e deu. Sabe o que hoje, na geração de hoje, está acontecendo? Geração de hoje, quando a professora chama os pais na escola, o pai está dizendo assim, não, meu filho não faz isso. Tu que está fazendo isso com meu filho. E começa a julgar a professora. E começa a olhar não para o filho dela. Começa a achar consequências ou argumentos de que a professora talvez está julgando o filho dela de uma forma equivocada ou errada. Por isso que ela não vai amar a correção, essa pessoa imatura. Ela não vai amar. E nós, como pessoas maduras, nós precisamos amar a correção. Tanto de homens, quanto de um irmão que talvez está sentado do teu lado no momento que vai falar contigo. Tanto de um pastor, daqui a pouquinho que vai trazer uma palavra para ministrar no coração. Quanto de uma oração, quando Deus vai falar com vocês, vai dizer assim, não é isso que eu quero para ti. E não ficar, Deus, mas por quê? Não é o porquê, é para quê. Para quê, Deus? Tudo tem um propósito. 9, trata suas feridas e por isso não fere os outros. Ou seja, Deus, Jesus, quero deixar minha inveja aqui de lado, quero deixar meu ciúme aqui de lado. Olha, isso aqui não me pertence mais. Quero levar para a cruz. Se eu fizer isso, eu sei que eu vou ferir meu irmão, vou ferir a minha irmã. A pessoa madura diz tudo o que foi da geração passada. Ou seja, a pessoa madura, ela olha para a sua geração, para trás e diz, não, a partir da minha geração não vai ser assim. Eu vou fazer diferente. Se a minha família fazia isso e aquilo, não, na minha geração eu vou fazer dessa forma. Eu vou fazer diferença. Isso é uma característica de pessoa madura. Porque eu tenho certeza que quando eu tomar essa atitude de dizer que a partir da minha geração eu não vou fazer conforme a minha geração passada fazia, Deus, Ele vai nos abençoar. E todo dia, meus queridos, nós temos que pedir para Deus e para o Espírito Santo corrigir a nossa rota. Não tem como. Todo dia nós precisamos pedir, Espírito Santo, corrige a minha rota. Minha rota está certa? Não é por aqui, Maicon. Vai por esse caminho. Todo dia nós precisamos nos colocar na presença do Pai, para que Ele venha nos corrigir a rota. 10ª, possui forte convicção moral e teme a Deus.
Vou dar um exemplo aqui do que seria uma força física. Na força física, tu pega algo ali, levanta, puxa, né, arrasta. Mas o que seria uma força moral? É quando tem diante de você uma opção ruim e uma opção boa. E mesmo assim a tua carne, ela quer que tu vá na opção ruim. Mas não, tu vai lá na opção boa, né? Um exemplo que eu trago para vocês bem claro é de José. Vocês sabem, talvez muitos de vocês sabem da história de José. Ele praticamente quando tinha 17 anos, ele estava no palácio, e quem que tentou ele? A esposa de Potifar. Para que pudesse o quê? Ter relações com... Diante daquele cenário, José, ele poderia ter dito, olha a minha história. Eu vou, né? Minha decisão é sim. Mas não. Ele com 17 anos, ele já era maduro espiritualmente. E tomou uma decisão de fugir. A Bíblia diz que ele fugiu. Então, quantas vezes, meus queridos, a gente tem no nosso dia a dia opções que nos aparecem assim. E muitas das vezes nós tomamos decisões imaturas, decisões erradas. Diferente daquilo que o Espírito Santo vem e ministra no nosso coração e diz, Guilherme, não é essa decisão. Guilherme, vai nessa direção. Então nós precisamos ter uma forte convicção moral e temer a Deus em todo o tempo. 11ª, possui forte gratidão. Pessoas maduras conseguem ser gratas por tudo. Obrigado, Jesus, pelo meu celular velho aqui. Não tem nem WhatsApp, não tem nem rede social, mas consigo falar com meu irmão, consigo falar com meu pai, consigo falar com a minha mãe. Obrigado, Jesus, pela essa minha roupa que eu tenho hoje. Obrigado porque eu sou grato por tudo que tu tem me dado. Eu fiz uma primeira pergunta hoje para vocês, se alguém aqui poderia ser grato por algo. A maioria de vocês me falaram que sim. Nós podemos ser gratos por algo hoje? Sim ou não? Então nós precisamos ser gratos por tudo. Por mais que as consequências venham e talvez a gente não tenha o discernimento para aquele momento, nós vamos agradecer a Deus. Porque às vezes temos mistérios de Deus que a gente não vai saber no momento. Mas só chegando na presença do Pai e tendo uma intimidade com Ele para Ele poder nos revelar. Isso é o momento de nós estarmos exercendo a maturidade com Cristo. Muitas das vezes a gente tem resposta que não vem de Deus quando a gente ora. E mesmo assim a gente tem que ser grato. Às vezes Deus fica em silêncio. E nós ficamos divididos. Mas nós temos que ser gratos. Então, antes de orar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês hoje, que se resumem em toda a ministração hoje aqui. Qual a sua idade espiritual hoje? Quantos anos você daria para você espiritualmente? Você se considera maduro ou imaturo? Em quais circunstâncias você se encaixa? Na das crianças ou dos adultos? Deus quer tirar da infância espiritual hoje, nós todos, para nos dar maturidade, para cumprir as suas promessas na nossa vida e para ajudarmos a sermos canal do cumprimento de promessas dele na vida de muita gente. Esse é o principal objetivo que Deus quer sobre as nossas vidas. Amém? Você pode se colocar de pé, meus queridos. Vou pedir para o louvor já vir aqui. Amém. É uma palavra que Deus já vinha trabalhando no meu coração sobre a questão de maturidade. E eu quis ser bem objetivo com vocês em relação a algumas características. Eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar na vida de vocês
está trabalhando já, eu creio, na vida de vocês. Vai também trabalhar na vida de vocês durante a semana. Para talvez, em algum momento, o Espírito Santo revelar, talvez, alguma característica imaturas que nós temos. E quando nós identificarmos alguma característica de imaturidade, que nós possamos levar aquele que nos quer ser maduros. A levar a Deus, ao Espírito Santo, para que Ele venha nos mudar, para que Ele venha nos transformar, para que a gente venha ter uma maturidade espiritual, um relacionamento com Deus, que nós venhamos estar sensível a cada palavra que Ele venha nos ministrar sobre as nossas vidas. Para a gente realmente entender o verdadeiro propósito, o verdadeiro ministério que Ele tem para as nossas vidas. Gostaria que você pudesse fechar seus olhos. Leve agora a sua oração àquele que é digno de toda honra, que é digno de toda glória. Aquele que te escuta, aquele que te sonda, aquele que te esquadrinha. No momento que tu deita o teu travesseiro, deita tua cabeça no travesseiro, Ele está sondando e esquadrinhando o teu coração. Ele sabe todas as coisas. Que o Espírito Santo possa estar te revelando sobre a sua vida aí agora, aquilo que Ele quer que nós venhamos mudar de comportamentos, para aquilo que Deus venha falar, que nós venhamos ter cada vez mais maturidade espiritual, para que nós possamos olhar com os olhos sobrenatural e não com os olhos naturais. Muito obrigado, Jesus. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai.